Olá a todos, professor Danilo de volta com vocês. Agora continuando aí na introdução, aula 2. Então, primeiramente vamos falar o que é um atributo. Então, quando a gente faz uma tabela, a gente precisa, para essa tabela, colocar os campos que a gente precisa que sejam preenchidos dentro daquela tabela. Então, cada tabela ela vai ter um conjunto de campos. E esses campos são chamados de atributos. Então, campos, atributos ou até colunas são as informações que vão ter que ser preenchidas quando algum dado for cadastrado na base de dados ou naquele banco. Então, um atributo é a menor divisão que a gente tem dentro de um banco de dados. A menor parte que a gente tem é o atributo. Então, se a gente quisesse, por exemplo, representar os dados de um aluno, a gente poderia representar ou colocar como atributos o ID dele, o nome, a idade, CPF, turma. Então, todos esses campos seriam os atributos da tabela aluno. Se eu tivesse outra tabela que eu quisesse representar, como por exemplo tabela turma, eu teria o ID, o código da turma, o semestre, o período, tá? Então tudo isso daí poderiam ser atributos da tabela turma. Então, sempre quando a gente for criar os atributos, a gente tem que ter o cuidado aí de colocar os atributos que referenciem-se somente à tabela que eu estou criando. Então, eu não posso, dentro da tabela aluno, por exemplo, colocar dados referentes a nota. Porque, apesar de a nota ser um campo relacionado a aluno, a nota ela tem várias subdivisões. Eu posso ter nota 1, nota 2, posso ter a média final. Então, tudo isso eu teria que criar uma tabela à parte para poder representar esses dados. Mas depois a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso e vamos ver quais são as regras que a gente tem que seguir na hora de criar as nossas tabelas, tá bom? Chaves. O que são chaves? Chaves são campos que vão estar de alguma forma identificando unicamente uma tabela ou uma tupla. O que é uma tupla? Tupla é uma linha que eu incluo na minha tabela. É uma linha que preenche os atributos que eu criei lá quando eu fui lá e configurei a minha tabela, criei a minha tabela. Então, uma tupla ou registro é uma linha que vai ser adicionada à tabela. Então, quando eu adiciono uma linha, o campo chamado de chave, ele vai atuar fazendo uma restrição nos valores que eu estou inserindo. De que forma que ele vai restringir? Vai restringir impossibilitando que valores que já foram adicionados sejam inseridos novamente, para não causar duplicação na minha base de dados, que isso é algo indesejado. Então a chave ela é importante porque vai permitir diferenciar cada um dos registros e vai de uma forma aí, também mais eficaz diminuir o tempo de busca, otimizar a minha busca, tá bom? A minha pesquisa na minha tabela, quando eu precisar encontrar algum valor. Então, a chave também, além de tudo isso, ela é utilizada para que eu possa fazer uma interligação entre duas ou mais tabelas. Então, quando eu preciso fazer com que uma tabela se interligue com a outra, é a partir da chave que eu faço essa interligação. Então, nós temos dois tipos de chaves. Nós temos uma chave que é chamada de primária, tá? Essa chave, ela é, na verdade, um campo único que deve ser avaliado pelo sistema gerenciador de banco de dados quando o registro está sendo inserido, para impedir que ele seja inserido de forma duplicada. Então, toda hora que ele for inserir, ele vai fazer uma checagem lá e verificar se não foi já inserido aquele registro no campo, ou melhor, na tabela, tá? E eu tenho a estrangeira. A estrangeira, ela é chamada por esse nome
porque ela é primária em um campo ou em uma tabela, tá? Então ela é uma chave primária em uma tabela e ela é um campo em outra tabela. E aí, como esses dois campos eles vão ter o mesmo valor, ou seja, a chave primária vai ter o mesmo valor do campo, eles vão estar interligados, vai interligar uma tabela a outra. E com isso eu vou ter um link entre essas duas tabelas e vou poder de uma conseguir acessar os dados da outra. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho turma, que a turma ela é um campo da tabela aluno e ela é aqui ó, na tabela aluno o ID da tabela. Então, ou seja, a chave primária da tabela. Então, por ela ser chave primária aqui e ser campo aqui, isso aqui é chamado de relacionamento ou é chamado de chave. Aqui a chave, aqui no caso é uma chave primária e aqui nessa tabela aqui onde é campo é chamado de chave estrangeira, tá bom? E já que nós estamos aqui, o que é o relacionamento? O relacionamento é uma situação que permite associar duas tabelas ou mais tabelas utilizando instruções chamadas de junções, onde eu consigo recuperar depois dados dessas tabelas todas a partir dessa junção e formar uma única tabela, como se eu tivesse todos os dados em uma única tabela, só que na verdade elas estão em tabelas separadas, tá bom? Então o relacionamento ele retorna uma tupla que contém campos que não estão armazenados dentro da mesma tabela, mas que de acordo com a regra de negócio faz sentido ser retornados então dentro da mesma consulta. Então foi o que eu falei antes. Eu posso fazer um relacionamento entre as tabelas, unir essas tabelas aí de forma, vamos dizer que temporária, para poder mostrar uma única tabela ou uma única consulta de retorno para o usuário, tá? Só que essas tabelas elas estão com dados separados. Os dados podem estar de forma física separados em várias tabelas, tá bom? Mas com o relacionamento isso fica transparente para o usuário. Então a gente termina aqui a nossa parte de introdução. Na próxima aula a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre a parte de modelagem, tá bom? Então até lá.